Boa noite, graça e paz a todos. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma aula. Só um minutinho. Opa. Boa noite, pastor Kleber Malaquias. Boa noite, pastor Eduardo Reis, é o mestre. Tudo bem, querido? Beleza, graças a Deus. Pessoal, eu convidei o pastor Kleber Malaquias para me auxiliar nessa live de hoje. Nós vamos falar sobre a salvação completa de Deus por 4 dias, né? Nós vamos falar hoje, quinta, sexta, sábado e domingo. Então vão ser 4 dias, às 23 horas. Vai ser uma sequência. É importante que você assista os 4 dias, para que você possa realmente ter a percepção de tudo que nós vamos falar. Nós vamos falar da salvação completa de Deus, eu creio que de uma maneira que talvez nunca foi exposto ou colocado na internet ou nas redes. E nós vamos falar de uma forma muito, muito clara, muito simples, descomplicada. A nossa ideia é descomplicar. E vamos trazer para você aí muito acerca desse assunto, né? A matéria da teologia sistemática é a soteriologia, mas nós não vamos falar de teologia, nós vamos falar de Bíblia apenas. Lembrando que tudo aquilo que é bíblico é teológico, mas nem tudo que é teológico é bíblico, então nós vamos nos limitar aqui ao que é bíblico. De uma forma muito expositiva, nós vamos tentar transmitir para vocês tudo que nós entendemos sobre a salvação completa de Deus. Então, já vai clicando aí nesse aviãozinho, manda agora para mais uns 10, 15 amigos aí. Se tiver algum general da palavra aí, se manifeste, general da Bíblia. Cadê os generais da Bíblia? Será que tem algum general aí, Malaquias? Forte! Eu acho que hoje tá lotado aí, mestre. Então, você que é um general da Bíblia, só os generais, tá? Mande para mais 10 amigos aí agora, compartilhe essa live, que ela vai ser poderosa. Eu vou dar aqui alguns recados antes da gente começar, ok? Eu tô enviando aqui também. Antes da gente começar, eu vou dar alguns recados. Vai ter muitos tertúlios. Não é não, Malaquias? Demais. Vai ter muitos tertúlios. Quem são os tertúlios? São Tertuliano, ele foi considerado entre os pais da igreja, entre os patronos da igreja aí, um caçador de heresia. E no final se descobriu e se provou que o herege era ele. Então, é aquele camarada que fica caçando chifre em cabeça de cavalo. Ok? E só assiste para criticar, só assiste para falar mal, só assiste para... É o religioso. Nós chamamos eles de tertúlios. Anote esse nome aí. Tertúlios. Tá? Quando você vê tertúlios, é um desses chatos que fica procurando chifre cabeça de cavalo, que o simples fato de você discordar dele ou ter uma visão diferente da dele, já faz para ele de você um herege, né? Na visão dele. Quem discorda deles é herege, quem não fala como eles é um herege. Então são os tertúlios. Então vai estar cheio de tertúlios, e porque vai estar cheio de tertúlios, nós vamos desativar os comentários, porque nós queremos que você aproveite, que você seja edificado, que você aprenda, ok? E também vai estar cheio de descobridores. Quem são os descobridores? Os descobridores são aqueles que têm a revelação, que carregam a revelação da palavra de Deus, ok? Por exemplo, está escrito o seguinte em Provérbios, no capítulo 25, verso 2, que a glória de Deus é ocultar as coisas. E a glória daqueles que são nobres, a glória dos reis, dos príncipes, é descobri-las. Então nós temos aqueles que têm um espírito nobre. Quem são esses? São os descobridores.
Então, anote esse termo aí também, ó, descobridores. Quando nós falarmos, esse é um descobridor, vou falar, isso aqui é para descobridores, nós estamos falando daqueles que carregam realmente uma revelação da palavra, uma revelação das escrituras, ok? Então, ele é um descobridor. Já tem gente aí, eu sou um descobridor. Então, é isso aí. A glória de Deus é ocultar as coisas. E a glória dos nobres, revelá-las, ok? Então, os descobridores são os filhos maduros, né? São aqueles que são primícias para Deus, ok? Então, e aqui é o jogo, né? Aqui é o nosso play. Aqui é a hora de brincar. Por que nós falamos assim? Descer para o play, vamos para o play? Porque o estudo bíblico, durante muito tempo, ele foi rejeitado por muitas pessoas, ok? Por causa do caráter com que esse estudo era explicado, era entregue. Qual o caráter? Um caráter sisudo, um caráter pouco entusiasmante, né? Sem entusiasmo, essa é a palavra, sem entusiasmo, sem vida. Então, a ideia é de que isso pareça algo realmente como é, leve, tranquilo, simples, que é divertindo aqui, rindo, como é característico daqueles que estão empolgados com as revelações do Senhor, com alegria, com óleo de alegria, você possa receber tudo, ok? Eu entendo que esse estudo do passado, essa forma de entregar conhecimento bíblico que a religião criou, ele não é só pouco didático, é chato mesmo. Que nome que você dá para uma coisa que é chata? Chata. Ninguém quer. Então, nós tentamos transformar isso sempre em algo mais leve. Ungido, derramando óleo de alegria. Aliás, o óleo de alegria, pastor Kleber Malaquias, pouca gente sabe, mas o óleo de alegria é o poder para vencer o mal, é o poder para vencer o mundo, sabe? Aliás, o Senhor diz que ungiu a Jesus Cristo com óleo de alegria mais do que os seus irmãos. Por isso que os seus feitos, né? Os seus feitos, todos são emoldurados aí dessa alegria no Espírito, dessa alegria em Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar vivendo a vontade de Deus, né? O que você vai precisar para nós fazermos essas séries de lives, essas 4 lives? O que você vai precisar? Você vai precisar de caneta, papel, Bíblia, marca-texto, ok? Se tiver um marca-texto como esse, ó, marca-texto de gel, por que nós usamos os marca-textos de gel? Eu não sei se aqui a luz está deixando ver, está dando para ver, Malaquias? Uhum. A gente usa esse marca-texto de gel para que quando você pintar a página da Bíblia, a tinta não atravessar para o outro lado da página, como acontece com os marcadores de tinta, ok? E também a mesma coisa a caneta, né? Tem uma caneta, essas canetas aqui, ó, são ótimas porque a tinta não atravessa a folha. Então, você precisa de papel, caneta, marca-texto, você precisa de uma Bíblia, ok? Ó, uma Bíblia, você precisa de algo assim. Uma Bíblia. E bora aprender, bora avançar, ok? Quer dar algum recado? Parece que tem que estar mudinho aí, Malaquias. Eu tô com o meu arsenal aqui, ó. Você viu que tem uns talmudinhos aí, Malaquias? A galera tá... Os discípulos, os estudantes aí apaixonados pela palavra estão aí online, querendo, com fome, sede de aprender, graças ao Eterno. Amém. E outra, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante, né? A maioria das pessoas não sabem, elas não ligam o fato, tá, Malaquias? Uhum. Mas a grande parte das pessoas que estão nos assistindo agora, a maior parte dos problemas que elas têm na vida são oriundos de quê? Desconhecimento pleno ou quase total de quem eu sou. Ou seja, da sua própria identidade. Quando eu não tenho identidade definida, quando isso não está claro para mim, a minha identidade, como quando eu não sei, ok? Que eu fui criado para expressar o Criador de todas as coisas, que eu fui criado por aquele que é o Criador de todas as coisas e fui feito a sua imagem conforme a sua semelhança, para expressá-lo e representá-lo em tudo aquilo que ele é, ok? Geralmente o meu destino
também está comprometido. Então as pessoas começam a viver uma vida sem sentido, que única e exclusivamente trata-se de viver o hoje pelo amanhã. Não tem propósito de vida, não tem objetivo de vida, não tem clareza. Por quê? Por pleno ou quase total desconhecimento da sua origem, da sua identidade no Criador, ok? Então é isso aí. Nós não vamos falar de religião, isso aqui não é para falar de religião. Então, se você está aqui, você está esperando que a gente fale de religião, nós não vamos falar de religião, nós vamos falar da essência do Criador. Quando você fala da palavra, você fala da essência do Criador de tudo. Essa é a palavra, essa palavra que está concentrada, ou seja, como o maior poder do mundo, o maior dínamos do mundo, é o dínamos que criou todo o universo, o cosmos, os bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Ou seja, nós somos uma entre bilhões e bilhões de galáxias. Se acredita, se estima que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Ou seja, então, aí você vai entendendo a dimensão do que criou tudo e que te chama de filho. Simplesmente, ele quer te chamar de filho. Sempre foi o plano desde o princípio. Então, nós vamos trabalhar. Se vocês quiserem anotar os tópicos aí que nós vamos tentar trabalhar hoje, vou trabalhar o máximo que der. Ok? Vou passar alguns tópicos, Malaquias. Nós vamos trabalhar o máximo que der hoje. Se não der, a gente joga para amanhã. Que não der para depois de amanhã. E domingo a gente finaliza, ok? Mas hoje vamos iniciar por 6 tópicos, tá? 6 tópicos básicos aqui. O plano de Deus na eternidade passada. Esse é o primeiro ponto, o primeiro tópico. Segundo, o beneplácito de Deus, ou sua boa vontade, ou o bom prazer de Deus, ok? Aí, você sabe que diferentes correntes de pensamentos vai mudando os termos, mas querem dizer a mesma coisa, são termos sinônimos, né? Beneplácito, boa vontade, bom prazer, né? Terceiro ponto, o propósito eterno de Deus, e esse é muito importante, talvez a gente detenha algum tempo aqui, a mais do que os outros pontos. As dispensações de Deus, ou a economia de Deus, cada um também, de diferentes linhas de pensamento, vai chamar de uma maneira diferente, ou seja, o mordomado da casa, né? A administração da casa. Quinto ponto, o inimigo de Deus, esse é o quinto ponto. E o sexto ponto, a salvação de Deus. Então, há algumas perguntas que precisam ser respondidas. Talvez você já se fez essas perguntas alguma vez, né? Se você não se fez, você precisa fazer, lembrando que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. O que move o mundo são as perguntas. E sábio, diz a Bíblia, ok? Existiram muitas pessoas sábias no mundo. Albert Einstein foi, além de muito inteligente, quem o conheceu e todos os escritos que nós vemos acerca da sua conduta de vida, diziam, as pessoas que o conheceram diziam que ele era muito sábio. Okay? Eu conheci muitas pessoas que disseram que ele era muito sábio, muito simples, muito humilde. Ok? Simplicidade e humildade também, características de pessoas sábias, né? Notoriamente características de pessoas sábias. Então, Albert Einstein, eu poderia aqui citar uma lista infinita de nomes de pessoas sábias que já pisaram na Terra. Mas existiu um que se destacou entre todos e que rompeu a barreira da história e até hoje é considerado o homem mais sábio do mundo, que é o Salomão, ok? E Salomão escreveu muito e os seus escritos estão na Bíblia. Então, a Bíblia tem escritos e fala dos 2 homens mais sábios que já pisaram na Terra. O primeiro deles é Jesus Cristo, que para mim foi mais sábio que o próprio Salomão, e depois Salomão, que foi aprendiz de Cristo, no sentido de que seguiu a sabedoria divina, ok? Então, Salomão realmente buscou e seguiu uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que não é humana, que não vem da terra, que existe uma sabedoria terrena, humana, ok? Que essa sabedoria, nessa sabedoria se prendem os religiosos, é nela que eles se agarram, é nela que eles se seguram, porque aí existe uma sabedoria que vem do alto, ok? Que vem de Deus. Toda a sabedoria da terra, ela é considerada pela Bíblia algo demoníaco, Kleber. Certo. Por que é considerado demoníaco? Porque a sabedoria que vem da terra,
te faz correr atrás do vento. Ou seja, não frutifica. Você corre, 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 para no final entender que correu à toa. Ou seja, correu atrás do vento, correu sem gerar fruto. E tudo que te faça perder tempo ou não te permita gerar fruto, ok? É demoníaco. Nós não temos mais tempo de perder tempo. Qualquer coisa que nos faça perder tempo é demoníaco, é diabólico. Ou seja, é algo que Forte. realmente nos vai custar muito caro. Não perca tempo com nada. Zero procrastinação, não perca tempo. E não faça nada que te faça perder tempo, que no final não vai ter resultado. Ou que não vai gerar algum fruto, ok? Então, guarde isso aí. Sabedoria está na pergunta e não na resposta. A Bíblia diz que o sábio faz perguntas e o tolo tenta respondê-las. Ok? Então, tem algumas perguntas que você, como sábio do Senhor, precisa saber, precisa fazer, ok? Que é, por exemplo, qual é o significado da salvação completa de Deus? Ok? Outra pergunta muito sábia, inteligente e sábia, né? Por que nós temos que ser salvos? É. Essa é uma pergunta que a gente precisa meditar durante algum tempo nela. Por que temos que ser salvos? Ok? Outra pergunta. De que temos que ser salvos? Eu tenho que ser salvo por quê? Eu tenho que ser salvo de quê? E quando eu sou salvo, onde eu entro? Qual é esse lugar seguro aonde eu estou salvo? Ok? Então, é outra pergunta a se fazer. Outra pergunta para se fazer, eu não sei se você já se fez essa pergunta, Malaquias, mas eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Por que só Deus pode nos salvar? É uma pergunta de extrema relevância, mestre, porque só Deus pode me salvar? Porque se não tivermos essa consciência que é só Ele, a gente pode entrar, como semana passada, alguém me disse, não, pastor, eu creio que, na verdade, todas as religiões levam a Deus e Deus salva todo mundo. Nenhuma religião leva a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhuma. Nem o cristianismo. Nenhuma religião leva a Deus. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus, homem. Ninguém vai a Deus por meio de religião. Nenhuma religião leva a Deus. Então, anota isso aí. Anota isso aí. Nenhuma. Eu estou te afirmando aqui. São palavras da Bíblia. Nenhuma religião leva a Deus, nem mesmo o cristianismo. Só há um mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, homem. Homem. Jesus, homem. Ele é E o único que precisa leva a Deus. enfatizar o homem, porque senão também alguém pode fazer uma confusão aí. Tem que Em enfatizar um o dos homem. aspectos de Cristo, porque Cristo tem vários aspectos, eu creio que o senhor vai estar falando também no decorrer das lives. Vou falar assim sobre os aspectos dele, mas Cristo Jesus, homem, esse aspecto ele é de forma categórica colocado em ênfase, ok, pela palavra, que é Cristo Jesus, homem. E o homem aí fica bem pontuado, bem marcado, bem destacado, né? Que é Cristo Jesus, homem, o único mediador. Então, não, religião nenhuma leva a Deus. Todas as religiões levam a Deus? Não, nenhuma religião leva a Deus. Então, essa é a coisa. Pare de repetir como um papagaio aquilo que você ouviu de outros. Pense nas coisas que você vai repetir. Sabe que no Brasil nós funcionamos muito na dinâmica do papagaio, né? Exatamente. Qual que é a dinâmica do papagaio? Eu ouço de alguém, repito, e porque alguém falou, eu acho que aquilo é verdade, começa a repetir. De tanto repetir, vira uma verdade, né? Pela quantidade de vezes que se repete a mesma coisa, acaba virando uma verdade. Então, por que Deus é o único que pode nos salvar? É uma pergunta boa, né? Outra pergunta boa é, como ele nos salva? Como ele nos Faz todo salva? sentido. Se ele nos salva, né? Agora, como ele vai nos salvar? Exato. E a última pergunta aqui da noite, vamos tentar sempre começar ou terminar fazendo perguntas, né, as nossas lives, mas, olhe bem, essa pergunta
tem que marcar aqui no nosso coração de uma maneira muito poderosa, ok? Está aqui. O que temos que fazer para ser salvos? O que nós temos que fazer para ser salvos? Ok? Eu acho que a gente podia sugerir, eu quero sugerir aqui, Malaquias, a leitura do texto de Efésios, capítulo 3, do verso 9 até o verso 11. E depois Efésios 1, do verso 9 também ao verso 11. Vamos ler. Primeiro Efésios, capítulo 3, que aí a gente, em cima dessa leitura, a gente vai discorrendo o assunto. Pode pegar aí, Efésios, capítulo 3. Do 9 ao 11? Do 9 ao 11. 3 do 9 ao 11. Pode ler? Pode. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde teve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. Capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. Se você puder, antes de ler o verso 9, leia também o verso 4. Efésios 1, 4 e depois do 9 ao 11. Ok. Então, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 9 em diante. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Uau! Que texto, hein? Eu acho que a gente podia ler de novo aqui devagar, do 9 Poderoso. até o 11. É um texto poderoso. Bom, essa é a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso, ok? Era a segunda maior cidade, ou a segunda mais importante cidade do Império Romano. Essa carta provavelmente foi levada por Tíquico, né? Até Éfeso. Se crê também que essa carta ela rodou todas as igrejas antigas, não foi uma carta direcionada apenas a Éfeso, apesar dela ter sido destinada a Éfeso. É uma carta que rodou e norteou aí o caminho de toda a igreja do mundo antigo, né? Do primeiro, segundo século ali, e tem norteado até hoje, né? 21 séculos mais tarde. Uau! Bora ler de novo aí, verso 9 até o verso 11. Vamos ler de novo aí, Efésios capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Uau! Então, aí, a Epístola aos Efésios vai dizer que quando Deus estava completamente só, no sentido sem os homens, ok? Estava ali na sua criação, ele tinha um bom prazer. Eu estou falando já antes mesmo que existisse o mundo, antes mesmo que a terra, os mares, as montanhas existissem, antes mesmo dos anjos, né? Deus tinha um mistério que estava oculto, um desejo que estava oculto, uma vontade que estava oculta, uma vontade que era um mistério escondido pelos séculos. Ele estava completamente sozinho ali na sua triunidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele já tinha um propósito. Por quê?
ele já tinha esse propósito. Esse propósito é eterno como ele. Por isso que o texto aí vai chamar propósito eterno, ok? Que ele propusera, ou seja, ele determinou para si mesmo uma vontade na qual ele teve prazer, e essa vontade foi determinada quando ele estava completamente só, ok? E isso deu prazer a ele, ou seja, isso alegrou o coração dele. Esse foi um desejo agradável ao coração de Deus, ok? Estabelecer esse propósito. E esse propósito é eterno como ele é eterno. E esse propósito e essa vontade, isso tudo estava oculto. Isso tudo era um mistério. Isso vai sendo revelado aos homens. Paulo escreve que ele conheceu alguém que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, se na carne ou no espírito, foi a terceiro céu e contemplou coisas inefáveis que não era lícito dizer aos homens. Quando Paulo escreve essa carta, eu entendo que ele escreve essa carta a partir de uma visão, ou de uma visão a partir da eternidade, não a partir do tempo. A partir de quem tem clareza da eternidade, a partir de quem tem visão da eternidade. Então, diferente de Romanos, que começa com um homem caído, necessitado e carente de perdão, em Efésios, Paulo começa falando de um homem que está assentado com Cristo nas regiões celestiais, o qual foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E é algo assim muito poderoso. Porque... Já fala do homem eleito, né? Exato. Romanos começa a partir de um homem pecador, carente de perdão, que está no tempo, tentando ser redimido, ok? E em Efésios já fala de um homem que está sentado com Cristo, né? Nas regiões celestiais. Já foi alvo de todas as bênçãos de Deus. Ele não será alvo de todas as bênçãos de Deus. Esse homem já foi alvo de todas as bênçãos de Deus, ok? E ele já está desfrutando desse assentar com Cristo nas regiões celestiais. Então, é algo muito, muito, muito interessante a gente guardar a perspectiva de Efésios em relação a Romanos, ok? Essa perspectiva é muito importante que a gente possa guardar. Romanos fala a partir do tempo, ok? Tentando falar, comunicar-se para a eternidade, enquanto Efésios fala da eternidade tentando se comunicar com o tempo. Forte. Então, vamos lá. Segundo o bom prazer, esse bom prazer, essa palavrinha aí que você leu, beneplácito. Segundo o seu beneplácito. Segundo o seu beneplácito. Né? Esse beneplácito é bom prazer. Ou a sua boa vontade. Ou desejo do seu coração. O desejo prazeroso do seu coração. Então, essa palavra aí, beneplácito, que eu acredito que pouca gente sabe o significado dessa palavra, quer dizer bom prazer, que ele propusera. O bom prazer, ele tem um prazer, um bom prazer nisso. Ele tem um bom desejo no seu coração, alegria de ter um bom desejo no coração, uma boa vontade que estava oculta. Ok? E ele propôs em si mesmo. Por quê? Ele propôs consigo mesmo. Porque ele estava só. Completamente só. Na sua triunidade, né? Talvez um dia a gente possa marcar umas lives também para falar sobre a triunidade de Deus, hein, Marquinhos? Forte, com certeza. Eu acho que muito pouca gente entende essa ideia da triunidade. Mas vamos lá. Apesar de muitos cristãos, né, até cristãos, entendem pouco sobre a triunidade de Deus. Então, esse propósito é chamado propósito eterno ou propósito das eras também, tá? Propósito eterno ou propósito das eras. Quando ele é chamado assim, quando esse propósito que foi proposto na eternidade e que estava oculto, através dele, Deus delineou um plano. E esse plano é chamado ou propósito eterno, ou propósito das eras, ou um propósito estabelecido pelos séculos dos séculos, ok? Vamos ler Efésios 3:11. Olha só. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, eterno propósito, ou propósito das eras, ou propósito das dispensações. Então, pode colocar entre parênteses aí, eterno propósito, viu, pessoal? Coloca entre parênteses aí, puxa uma seta e escreva aí, propósito das eras. Você sabe que existem 3 eras, né, Malaquias? A era 3 do eras. pecado, que é a era de Adão, a era da lei, que é a era de Moisés, a era de Cristo, que é a era da igreja, que é a que nós estamos vivendo agora, e depois haverá, no final da era da igreja, uma quarta era, que é chamada a era do reino. Essa ainda não começou. Então, nós vamos da era do pecado até a era do reino. Então, existem 3 eras para que o plano de Deus seja executado. Ele tem que ser executado em 3 eras. Na era do pecado, que é a era de Adão, na era da lei, que é a era de Moisés, e na era da graça, que é a era de Cristo, ou a era da igreja. Ok? Forte. Já no milênio, ou seja, durante a era do reino, esse plano já está consumado, já está terminado, aguardando apenas a restauração de todas as coisas e a última provação, ou a última aprovação de tudo aquilo que foi restaurado. Nesse período do reino, do milênio, Matias, nós vamos ter coisas perfeitas e coisas restauradas. E as coisas restauradas terão que ser provadas. Ok? E como que é provado? Geralmente, Deus vai colocar aí a figura de um oleiro fazendo vasos, né? E o vaso perfeito é o vaso que não tem emenda. É um vaso sem cera. Ou seja, se passar ele Sincero. pelo fogo, a cera não derrete mostrando a rachadura. Ou seja, ele é perfeito. Então, a última provação aí para as coisas restauradas vai tirar a cera de muita coisa restaurada. E essas coisas que foram restauradas com cera, ou seja, que não se restauraram, na verdade, né, completamente, e trincou novamente, vão se perder, vão ser lançados fora, né? Então, é algo que precisa ser olhado com cuidado. Deus também fez um arranjo e estabeleceu uma maneira através da qual ele podia cumprir o seu propósito eterno, ok? Esse arranjo, a Bíblia vai chamar de a dispensação de Deus, ou a economia de Deus, ou a dispensação eterna, ou a economia eterna de Deus, ok? Ou seja, mordomado. A palavra economia, ela tem origem no latim, tá? Tem origem no latim aí, vem do grego, né, primeiro, depois no latim. Geralmente nós vamos usar essa tradução a partir do latim, por causa da Septuaginta, mas nós vamos voltar lá no grego, tá? Na verdade, economia é oiko, casa. Oikonomia seria a maneira de administrar uma casa, ou seja, o mordomado de uma casa. Como um mordomo governa uma casa, ok? Essa economia, ela acontece em todas as eras. E ela também é o dispensar de Deus. Por isso que está escrito aí, ó, dispensação. Né? Vai estar escrito aí, nos textos que você leu, está escrito dispensação. Essa palavra dispensação aí, em algumas traduções bíblicas, ela vai estar como economia. Então, o que é dispensação? Geralmente, quando nós lemos dispensação, teologicamente, Malaquias, se me corrija se eu estiver errado, a palavra dispensação ficou marcada como tempo, né? A maioria das pessoas, quando lê dispensação, pensa em tempo. Ou seja, dispensação do mistério, ou seja, no tempo do mistério, dispensação da graça, ou seja, no tempo da graça, dispensação da plenitude de Deus, ou seja, no tempo da plenitude, da manifestação da era do rei, que é, na verdade, as 3 dispensações mostradas aí em Efésios. Mas essa palavra, ela não pode só apenas ser entendida apenas como 3 tempos. Essa palavra precisa ser entendida com seu significado mesmo, né? Literal, do que ela realmente significa, dispensar. Porque se fica muito... Se resume só a tempo, mestre, perde, na verdade, toda a essência do que, de fato, é a dispensação ou a economia, né? Oikonomos, né? A administração da casa, também pode ser traduzido também, mestre, como lei doméstica. E esse dispensar... Exato. Também tem a ver com repartir ou distribuir. Tem a ver com a lei doméstica, com a lei do lar, com a administração da casa, ok?
e a ideia de dispensar e distribuir a partir de algo que está cheio, né? Paulo vai nos posicionar como sendo dispenseiros de Deus. Ou seja, Forte. é a partir de nós que Deus se dispensa. Então, o primeiro ponto, a economia no mistério, a economia na graça, a economia na plenitude dos tempos, é esse dispensar de Deus para dentro do homem. Então, não pode apenas ser entendido como tempo. Porque, na verdade, o que é essa dispensação? É Deus se dispensando, distribuindo a si mesmo como vida, ok? Para dentro do homem, dando vida a esse homem e tornando esse homem sua própria habitação. Lembrando que nós individualmente somos habitações de Deus e nós, corporativamente, nós somos templo do Senhor. Ou seja, toda a igreja do mundo reunida é o templo do Senhor e nós, como indivíduos, somos habitação de Deus, ou seja, a casa. E a partir desse dispensar de Deus para dentro dessa casa, como vida, começa também um governo de Deus nessa casa. E a distribuição de vida a partir dessa casa. Forte. Essa é a ideia. Deus se dispensa para dentro do homem e a partir desse homem, pelo seu governo, esse homem vai expressá-lo e representá-lo de maneira também dispensar vida para dentro de outros homens. Essa é a ideia que vem desde a dispensação do mistério, ou seja, desde que Deus começou a se dispensar lá no passado, até agora. Então, essa é a ideia. Ou seja, faz parte do propósito eterno. Aliás, esse é o meio pelo qual Deus executa o plano. O propósito eterno é o plano. A dispensação é o meio pelo qual Deus executa o plano. Forte. Ok? Então, eu tenho aqui algumas anotações, eu quero pegar aqui para nós, né? Para a gente poder entender um pouco melhor a economia. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias impináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. Então, olhe bem, nem se deem as fábulas, ok? Ou seja, não discutir coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Ou seja, não correr atrás do vento, não dar soco no nada. Okay? É aquilo que a gente já tem falado, a partir do momento que eu comecei a falar de sabedoria. Ou seja, não se envolver com coisas que vão te fazer perder tempo. Porque isso não produz edificação. Lê de novo a parte B do versículo aí. Que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Essas questões são discussões. Você tem assuntos que só levam à discussão, que não vão gerar nenhum fruto. Não gera edificação de Deus. Essa palavra edificação, pode colocar entre parênteses aí, pessoal. Essa palavra edificação aí é a palavra dispensação ou economia. Economia. Essa palavra é grega aí. Depois pode pegar a Oliver Twist e clicar aí na palavra grega que você vai ver, né? Oikonomos. Economia, dispensar, é o distribuir, o repartir. Ou seja, Deus tem como edificação o repartir a si mesmo como vida para dentro do homem. Essa é a verdadeira edificação. Receber Deus como vida. Ou seja, assim como Adão tinha lá a árvore da vida, ok? A vida de Deus dentro do homem é o dispensar de Deus dentro de nós. A árvore da vida era o dispensar de Deus dentro do jardim do Éden. Era o dispensar, era a economia, era a forma de nutrição. Era Deus dispensado para dentro daquele jardim e depois dispensado para dentro do homem. O homem deveria se alimentar daquela árvore. Ou seja, comendo, literalmente comendo, se alimentando de Deus. Você sabe que é uma coisa que soa estranho, mas se você leu a Bíblia, e você leu porque eu sei, você deve ter notado isso por toda ela,
a ideia de comer Deus, né? De você se alimentar dele. A Bíblia vai apresentar isso o tempo todo, que a maneira de ter vida e de ser nutrida se alimentando de Deus, é comendo do próprio Deus. Por isso que Jesus diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ok? Tem vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Ou seja, ele diz assim, ó, aquele que eu der a comer a minha carne e der a beber o meu sangue, jamais perecerá. Essa é a Agora, olha que ideia. interessante, mestre. Não tem um ditado que diz, você é aquilo que você come? Tem um ditado que diz, não, isso não é só ditado, né? Isso é uma realidade científica. Você é exatamente o que você come. Então, se alimentar de Deus, comer Deus, né? Se alimentar de Deus. Jesus diz, o pão que eu dou é a minha carne. O cálice que eu dou é o meu sangue. Você comer Deus, se alimentar de Deus. Esse aí é se alimentar do Filho de Deus, da vida de Deus. Cristo é a vida de Deus. A Bíblia vai declarar que Cristo é a vida de Deus. Cristo é o fruto da árvore da vida, ele é comparado na Bíblia com o fruto da árvore da vida. Então nós vamos falar mais disso para frente, mas eu ainda quero ler outro texto. Efésios, capítulo de número 1, verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então está aí a palavra dispensação. Essa palavra dispensação quer dizer economia, ok? Pode colocar entre parênteses aí, pessoal. A palavra dispensação, puxa uma setinha, escreva economia, ou vai no Strong, e clica lá na palavrinha no Strong, que você vai ver oikonomos, ok? Administração, a lei doméstica, administração da casa, o dispensar de Deus. A palavra dispensação aí para nós em português, literalmente no Príbera, né? No dicionário Príbera, quer dizer dispensar, repartir, ok? Efésios, ainda mais um texto, Efésios 3:2, Malaquias. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, aí, que para novo, convosco me foi dada. Aí de novo, né, nós temos a respeito do mordomado da graça, ou seja, da administração da graça, da economia da graça ou da dispensação da graça. É a mesma coisa, ok? Então, nós temos mais uma vez aí, em Efésios, no capítulo 3, verso 2, falando sobre a economia. Então, esses três textos que nós lemos, tem a palavra economia, ok? No original grego está economia, ok? Nas traduções está edificação e dispensação. Ou seja, não muda o fato que administrar a casa, a lei doméstica, é a forma com que Deus edifica e a forma com que Deus dispensa, ou se dispensa. Dispensa a si mesmo. Então, está correto o entendimento, mas fica mais claro no original grego aí. Talvez uma tradução mais literal seria mais adequada aí. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o beneplácito, que é o nosso ponto 2. Ou seja, nós acabamos de falar do nosso ponto 1, que é o plano de Deus desde a eternidade passada. Okay? E tudo isso que nós falamos, está falando do plano de Deus desde a eternidade passada. Agora, nessa eternidade passada também, Deus estabeleceu uma boa vontade, né? O que é essa boa vontade? O que é esse beneplácito? O que é esse bom prazer de Deus? Simplesmente, a resposta é essa aqui, ó, Malaquias. O bom prazer de Deus simplesmente é aquilo que lhe agrada. No que você tem prazer? Você, simples assim, pessoa, né? Naquilo que te agrada. No que Deus tem prazer? Naquilo que o agrada. Naquilo que te faz feliz, você tem prazer. Naquilo que faz Deus feliz, Deus tem prazer. Então, o que é o bom prazer de Deus? O que é o beneplácito de Deus? É simplesmente aquilo que lhe agrada, que o faz feliz. Ok? Tudo que Deus tem feito é segundo o seu bom prazer, ou seja, segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade. É segundo aquilo que lhe faz feliz. O que Deus está fazendo? Deus está fazendo tudo segundo aquilo que lhe deixa feliz, segundo o seu beneplácito. Ou seja, assim como eu e você, né, que nós fazemos, e todos que estão nos assistindo, assim como nós, que fazemos as coisas como elas nos agradam, como nos dá prazer, como nos deixa feliz, Deus também faz como lhe agrada, como lhe deixa feliz. Então, esse é o bom prazer, ok? Terceiro ponto, o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus
segundo o seu bom prazer. Porque o propósito foi estabelecido segundo o bom prazer. O propósito foi estabelecido segundo a boa vontade. Ou seja, o propósito foi estabelecido segundo o beneplácito. Eu estou sendo redundante, repetindo muitas vezes, para que as pessoas se familiarizem com os textos e com os termos. Ok? Porque muitas pessoas aí, Malaquias, não estão familiarizadas com os termos. Então, E a repetição é a arte do aprendizado, né, mestre? A repetição é uma das maneiras de se ensinar, ok? Realmente faz parte da arte de ensinar. Então, vamos lá. Terceiro ponto aí, o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno que Deus, segundo o seu bom prazer, estabeleceu, né? Qual é, então, o propósito eterno de Deus, segundo o seu bom prazer, segundo sua boa vontade, segundo o seu beneplácito? Vou tentar responder também uma frase para ver se fica bom, tá? O propósito eterno de Deus é ter um grupo de pessoas como um só homem, ou seja, como um homem corporativo, criado à sua própria imagem e à sua semelhança. Deus não nos criou, ô Malaquias, para sermos indivíduos. Uau, isso é importante saber. Repete, Deus, por gentileza. Deus não criou para sermos indivíduos ou homens individuais. Deus nos criou para sermos um homem corporativo. Ok? Essa ideia está clara desde o Gênesis. Deus nos criou para sermos um homem corporativo e não indivíduos separados. Eu posso mostrar isso, se você quiser. Forte. O que significa essa palavra corporativo? A palavra corporativo vem primeiro primeiro essa palavra vem do francês, né? E do francês ela partiu para o mundo das corporações, ou seja, aquilo que é relativo a uma corporação. Mas é uma palavra de origem latina, ou seja, o francês também é uma língua latina, né? Mas essa palavra quer dizer aquilo que forma um corpo. Ou seja, corporativo é aquilo que forma um corpo. Então Deus nos criou como muitas unidades que formam um só corpo. Uau! Então Deus não queria ter vários homens representando ele na Terra. Deus sempre quis ter um homem representando ele na Terra. Mas esse homem composto de várias unidades ou pequenos núcleos que compõem o mesmo homem, não homens diferentes como é hoje. Hoje eu sou uma pessoa, você é outra. Sem Cristo. Certo. Em Cristo, a ideia do corporativo volta. Por isso que a igreja é chamada o corpo de Cristo. Ou seja, aquilo que Deus propôs em Adão, ele está consumando em Cristo. Ou seja, em Cristo, nós não somos indivíduos, ok? Separados. Nós somos parte de um corpo, de um todo, cuja cabeça é Cristo. Né? Vamos ler. Eu sei que as pessoas acabam lendo rápido e não percebem. Mas no dia que Deus criou o homem, o Malaquias, certo. No mesmo dia ele criou a mulher. Ele não criou um primeiro e outro depois. Ele criou os dois ao mesmo tempo. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto e no mesmo segundo. Uau! O que passa é que muita gente confunde o mundo da criação do mundo da formação. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 3, diz que Deus, tudo que criou, criou para fazer. Ou seja, primeiro Deus cria, depois Deus faz. O criar para Deus é como se fosse um blueprint, um design thinking, um projeto, ok? Onde tudo já está começado e terminado. A execução do projeto vem no fazer. Então Deus tem um mundo que é chamado mundo da criação. Você sabe que eu não acredito que o céu está acima da minha cabeça, porque eu leio Bíblia, ok? Jesus, por exemplo, falou de si mesmo. Ninguém pode subir ao céu senão o que do céu desceu, falando com Nicodemos. O filho do homem que está no céu, mas ele estava em Jerusalém. Ou seja, o céu não é um lugar acima da minha cabeça. O céu é uma dimensão onde eu posso estar agora. Uau! O céu é uma dimensão. Então, Deus trabalha nas dimensões. Você que teve experiência profunda, né,
com a tradição judaica, com a fé judaica, você viveu em Jerusalém, você morou lá na Cidade Velha, diga-se de passagem, né? Tem gente que tem o privilégio de morar na Cidade Nova. Você teve o privilégio de morar na Cidade Velha. Você sabe que a ideia da Torá, de dimensões, sempre existiu. Então, como na Arca de Noé, que eles explicam, como? né, como que todos os animais couberam na Arca de Noé. Né? Então, segundo a visão, na ótica do judaísmo, conforme os animais iam entrando, eles, na verdade, quem estava do lado de fora via eles entrando dentro da arca, mas dentro da arca eram várias dimensões. Eles estavam sendo inseridos em dimensões. Agora, olha bem, existe uma dimensão que é onde a história da criação é narrada, e existe uma outra dimensão onde a história da formação de toda a criação é narrada. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, Malaquias, não é a repetição do assunto da criação. Porque quem lê Bíblia assim, os que estão começando a ler a Bíblia, o que eles pensam? Eles pensam assim, Gênesis capítulo 1 falou da criação. No capítulo 2, repetiu sobre a criação ou falou com mais riqueza de detalhes. Não é. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 são textos completamente distintos, completamente diferentes. Eles não estão conectados de forma alguma, ok? Porque eles são dimensões diferentes, mundos diferentes. Gênesis capítulo 1 é o mundo da criação. Gênesis capítulo 2 é o mundo da formação. Então não confunda o momento em que Deus cria o homem com o momento que Deus forma o homem. Porque no dia em que Deus criou o homem, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo que ele criou o homem, ele criou a mulher e podemos provar isso. Podemos ler lá Gênesis 1, 26 e 27? Vamos ler. Vamos ler. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Malaquias, a hora voa, hein, Malaquias? Ué? Já é quase Agora que eu tô vendo. Vamos seguir. 27, 28. Ou só 27? Pode ler o 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou, está criado. No mesmo instante. Agora, no capítulo 2, Deus já não cria, ele forma. Leia o capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vê? Soprou Ele em não está suas criando, narinas o fôlego da ele vida. está formando um homem que já está criado. Leia o capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Vê, a Adão. ele está formando a mulher, ele não está criando a mulher. Ela já foi criada no capítulo 1. No 2, ele está formando. Então, eles são criados ao mesmo tempo e são formados em momentos diferentes. Mas são criados ao mesmo tempo. E aonde que ela estava? Dentro dele. Qual é a ideia do pecado original? Que pela ofensa de um só homem todos morreram. Ou seja, a ideia é essa. Olhe bem. Adão pecou, ok? Mas a morte passou a todos os homens. Por quê? Simples, nós estávamos todos dentro dele quando ele pecou. Nós éramos com ele um homem corporativo. Então, com ele, todos nós fomos condenados. E é daí a ideia de que todos nascem condenados. Ou seja, que todo mundo que vai à igreja, as pessoas... Quem é o religioso? É aquele que professa uma fé que não compreende. Nossa, forte essa. Esse é um religioso. Anote isso aí, gente. Anote isso aí. Quem é um religioso? Aquele que professa uma fé que não compreende. Ele só está lá por religião. Por quê? Porque quando ele chegou já era daquela maneira. Então ele repete todos os processos. Porque quando ele chegou já era assim. O que a religião é? Religião é repetição de processos que nunca dão resultado,
que eu só faço porque quando eu cheguei já era assim. Se você parar para pensar nele, você vai ver que ele não dá um resultado. Mas quando você chegou já era assim, você não questiona. O religioso é assim. A religião, ela inibe as perguntas. A fé estimula a pergunta. Todos os homens na Uau! Bíblia que se relacionaram com Deus fizeram perguntas para Deus. É, Ou seja, a fé é um estimulador, é um estimulante de perguntas, de indagações, de dúvidas. Ok? Já a religião, na religião você não pode ter dúvidas, você não pode questionar, você não pode perguntar. Ou seja, nenhum religioso aceita os questionamentos da fé. forte. Exatamente. E quando é questionado, o religioso, no caso, já fica todo alterado, né? O religioso ele não tem capacidade de dar razão da sua fé. Por isso que ele professa uma fé que ele não compreende. Porque não diz o texto bíblico, sede aptos. A Bíblia diz isso, que a gente tem que estar preparado para dar razão da nossa fé. Você tem que estar pronto para explicar por que você crê dessa maneira. E explicar de uma forma racional. Que seja razoavelmente lógica. É, no mínimo, né? No mínimo. É o que se espera, né? E o religioso ele não consegue fazer isso, porque ele crê, mas não compreende. Então, quando você professa uma fé que você não a compreende, isso é religião, isso é religioso. Você é um religioso. Então, um monte de gente aí já está se ofendendo. Se isso está te ofendendo, é porque bateu na sua religião. Está mexendo com a sua casca religiosa. Entendeu? Então, você conseguiu pegar o homem corporativo? Esse homem, Forte. era um homem corporativo. Leia Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 1, bem pausadamente para eles entenderem. Abra aí, Gênesis, capítulo 5, pessoal. Ó, este é o livro das gerações de Adão. Ok. No dia... Esse homem Adão, Malaquias, esse homem Adão é o homem corporativo que Deus criou, ao princípio. Por isso que existem dois Adãos. Dois Adãos. O primeiro e o último. O primeiro é o homem Adão, o último é Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai falar sobre esses dois Adãos. Uau. Então, esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Em que dia? No dia. No dia. No mesmo dia. A semelhança de Deus o fez. Como? Corporativo. Deus é assim. Ele é Pai, Filho e Espírito. Ele é corporativo. Homem e mulher os criou. No mesmo dia. E os abençoou. Abençoou no singular ou no Adão. plural aí? Abençoou no singular ou no plural? E os abençoou, tá plural. Ok. E chamou seu nome Adão, no dia em que chamou foram criados. Seu nome Adão no dia em que foram criados. Veja, ele criou no plural, mas chamou de Adão. Então, Eva não é o nome que Deus deu para a mulher. Eva foi a maneira que o homem chamou a mulher depois que o homem caiu. Eva é um nome já contaminado pela natureza caída de Adão. Adão vai dar à mulher o nome Eva depois que ele cai. E Eva quer dizer mãe. Está reduzindo ela. Ela não foi criada para ser apenas mãe. Ela foi criada para ser Adão com ele. Aliás, Deus não chamou ela de Eva, Deus chamou ela de Adão. Deus chamou os dois de Adão e todos os que estavam neles foram chamados Adão. Por isso que a palavra hebraica... Como se diz Adão em hebraico, Malaquias? Adam. E como se diz humanidade em hebraico? Adam. Então, a palavra Adam serve tanto para o homem, Adão, como para a humanidade. Já trazendo o conceito de um homem corporativo, onde todos estão dentro de um. E esse conceito é consolidado na carta aos Hebreus. É. Eu não sei nem se dá para a gente mostrar, se o pessoal vai suportar. Manda fogo. Manda fogo? Manda fogo.
Então, lê lá comigo, Hebreus 7. Verso 9 e 10. 7, 9 e 10. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, presta atenção. O texto está dizendo que Levi pagou dízimo no dia em que Abraão se encontrou com Melquisedeque. Ou seja, Isaac não tinha nascido, Jacó não tinha nascido, Levi não tinha nascido. Lembrando que Levi é o terceiro filho de Jacó com Lia. Ok? Ela teve Rubem, Simeão, depois Levi. Então, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, Isaac não tinha nascido, Jacó não tinha nascido, Levi não tinha nascido. Mas olha o que está dizendo o texto, que Levi já tinha dizimado, porque ele estava nos lombos do seu pai Abraão. Estava nas entranhas de Abraão. Sabe como está isso na linguagem de hoje, Matias? Estando ele ainda no corpo de Abraão, seu antepassado, dizimou com ele. Então, essa é a visão de Deus. Um homem corporativo, onde um está dentro do outro. Essa visão é reestabelecida em Cristo e na igreja. O que a igreja é? Um homem corporativo. Ou seja, corporativo é aquilo que forma um corpo. É um homem que forma um corpo só para uma só cabeça, que é Cristo. Por isso que diz que na plenitude dos tempos, ele voltaria a convergir todas as coisas na sua tradução. Na minha está encabeçar todas as coisas em Cristo. Fazer de Cristo cabeça de tudo. Cabeça desse corpo e cabeça de tudo. Encabeçar de novo. Convergir é colocar tudo debaixo do governo dele. Ou seja, encabeçá-lo, torná-lo cabeça. Como se diz cabeça em hebraico? Rosh. De novo, a pronúncia é difícil. Rosh. É difícil a pronúncia. Por que é tão difícil essa pronúncia? Gutural aqui? Tem que sair daqui. Difícil. O hebraico tem muito dessas palavras. Como é chamado o primeiro mês do ano? O primeiro mês? Rosh Chodesh. O primeiro mês. O primeiro, ou cabeça do mês. E o ano novo? Rosh Hashanah. Cabeça do ano. É o primeiro mês do ano. Então, Cristo é o nosso... Rosh. É a nossa cabeça. E essa é a ideia de Deus, que ele seja o cabeça desse homem corporativo. Esse homem corporativo é a estrutura, por meio dessa estrutura, Cristo é expressado e representado. E é por essa estrutura corporal que Cristo se move na terra, mesmo estando no céu. Forte. Então, só para a gente responder aqui numa frase, tá? Qual é o propósito eterno de Deus que é segundo o seu bom prazer, que é segundo o seu beneplácito? O propósito eterno de Deus é ter um grupo de pessoas, um homem corporativo criado à sua imagem e à sua semelhança. Ok? Deus deseja que esse homem seja cheio dele mesmo, seja cheio de Deus, que esse homem seja enchido de Deus. Então, esse é o mover de Deus agora. Encher o corpo de Cristo da vida de Deus. Encher o corpo de Cristo do próprio Deus. Por isso que esse corpo precisa se alimentar da cabeça. Precisa se tornar como cabeça, né? Tem que se tornar um com cabeça. Mas precisa se alimentar da vida. Uau. Ok? Então, olhe bem. Qual é a finalidade disso? Com que fim Deus quer encher esse homem como vida? Deus sendo a vida, entende?
como vida, é Deus sendo a vida, é Deus sendo o pão da vida, é Deus sendo o alimento que dá vida, é Deus sendo a nutrição desse corpo. A vida é o próprio Cristo. Eu acho que isso fica claro mais para frente, eu vou deixar bem claro mais para frente. Mas a vida Sim, é o sim. próprio Cristo. Qual é o fim? Expressar a Deus e representar a Deus. É impossível expressar a Deus e representar a Deus sem a vida de Deus. É. Por que Adão, com toda a sua descendência, perderam essa capacidade de expressar e representar? Porque foram privados da vida. Leia lá Gênesis 3, verso 22. Aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ok? Quando o homem foi impedido de se nutrir da vida, aí ele também perdeu o poder de expressar. Posso voltar num pontinho aqui ainda, Kleber? Só para deixar um pontozinho mais claro aqui, bem mais nítido. Bem Manda mais fogo. Clarificar. Deixar mais transparente ainda. A ideia do homem corporativo. Certo. Deus não tinha a intenção de que muitos indivíduos o expressassem individualmente, mas de que um homem o expressasse corporativamente. Uau. Por isso, não era para que Adão fizesse diferente de Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ok? Mas volte lá em Gênesis, leia lá em Gênesis 5. Se eu não me engano, o verso 3. É o 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome Sete. Adão já não tinha mais a imagem e a semelhança de Deus. Então ele gerou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e começou a individualização. Ok? Mas se Adão ainda tivesse a imagem de Deus, ele ia gerar um filho segundo a imagem de Deus, segundo a semelhança de Deus, como ele era. Mas como Adão vai gerar, ok? Depois de já ter perdido essa vida, ele gera segundo a sua própria imagem. Ou seja, quando o homem foi privado da vida, ele também perdeu o poder tanto de expressar a Deus, como de representá-lo na terra. Então, o homem passou a ser a expressão de si mesmo e a representação de si mesmo. Que é o combate hoje da fé em Deus contra essa fé humanista que é nos apresentada todos os dias. O que essa fé humanista prega? Ela prega que o homem deve expressar a si mesmo e representar a si mesmo. O que a Bíblia ensina? Que o homem deve expressar a Deus e representar a Deus. De maneira tão profunda a ponto que o homem desapareça nesse corpo. Ou seja, a fé objetiva que a Bíblia aponta é que sejamos formados no próprio Cristo, ou seja, representar a Deus, expressar a Deus, ele sendo o centro. E a fé humanista, o homem se torna o centro de todas as coisas. Nós temos dois conceitos de fé, subjetivo e objetivo. O que é o subjetivo? É o ato de crer. O que é o objetivo? Aquilo em que eu creio. Ok? Então, a nossa fé objetiva, ela é em Cristo. Ou seja, Cristo é a própria fé. Ok? Não é o ato de crer em Cristo a fé. Porque isso seria subjetivo. Mas a fé objetiva é Cristo sendo a própria fé. A fé é Cristo. Aliás, há muitos textos na Bíblia que provam que a fé é a própria pessoa de Jesus Cristo.
Uau. como fé objetiva. Agora, a ideia humanista de fé é de que você tem que ser livre para expressar a si mesmo, ok? E para representar a si mesmo. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Quando eu sou verdadeiramente livre, eu expresso aquilo que eu fui criado para expressar. Isso significa que eu estou livre de qualquer contaminação, de qualquer deturpação. Eu sou uma... Aliás, Deus nos coloca... Há um exemplo de Deus na Bíblia, que ele coloca os homens como vasilhas, como vasos. Para que é um vaso? Para que é uma vasilha? Para que é uma taça? Para que é esse copo? Para que essa cabeça? Ou seja, para conter. Para conter. Quando Deus coloca o homem como um vaso, está explicando o propósito desse vaso. Conter algo. Que algo é esse que o vaso deve conter? A própria vida de Deus. E o que é a vida de Deus? Cristo. Então, o homem foi criado para conter Deus, expressar Deus e representar Deus. E dentro desse... Aquilo seja, que contém tem a forma, né? Quando eu não compreendo isso, compreender isso não vai me livrar de aflições, nem de dificuldades, nem de desafios na vida. Okay? Mas compreender isso vai fazer com que eu não negocie mal e não troque aquilo que é permanente, ok? E verdadeiramente valioso, porque eu ainda não tenho na minha mão, por algo que é passageiro, temporário, transitório, como Esaú fez com as lentilhas que ele trocou com Jacó na primogenitura. Que a Bíblia vai dizer que Esaú, desprezando a sua primogenitura, ou seja, então, quando eu desprezo quem eu sou, quando eu desprezo a minha origem, eu comprometo o meu destino. 99,9%, eu só não vou por 100%, porque toda unanimidade é burra, mas 99,99% das pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão com os destinos comprometidos, estão por falta de conhecimento da origem. A Bíblia diz que o Criador de tudo falou o seguinte: eu sou Deus que fiz saber o fim de todas as coisas no início delas. Vamos avançar um pouquinho mais? Manda. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, Deus deseja que esse homem seja enchido com a sua vida, ou com Deus como vida, né? A fim de expressá-lo e de representá-lo. Ok? Esse é o propósito eterno de Deus, que foi planejado por Deus antes mesmo do tempo começar. Não existia tempo. Isso foi planejado na eternidade passada. Não existia tempo e Deus já tinha planejado que o homem fosse a sua expressão e representação na Terra. Expressá-lo por meio da imagem, ok? Representá-lo por meio do domínio. Por isso que ele diz assim, ó, fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, e disse, domine. O homem só representa a Deus por meio do domínio. Ou seja, para eu representar a Deus, eu tenho que dominar sobre as coisas que Deus criou. Uau! Ok? Vamos aí para o quarto ponto, para ver se a gente consegue pelo menos falar desses 6 pontos na aula de hoje, tá? O quarto ponto aí é a própria economia, a própria dispensação. O que é a economia de Deus e qual é a maneira que ele tem de cumprir o seu propósito? Bom, Deus ganha esse homem corporativo. Como que Deus o ganha? Como Deus o conquista? Dispensando-se para dentro desse homem como vida. Então, eu vou falar uma coisa aqui, talvez pouca gente vai entender, mas eu preciso falar. Não existe vida fora desse corpo. Ok? A vida não está em denominações religiosas, instituições religiosas, ok? Nas diversas religiões. Só existe vida em um lugar, no corpo. Ok? Não existe vida fora do corpo. Pode anotar isso aí, você que está nos assistindo? Não existe vida fora do corpo. Ok? Por isso, o objetivo de Deus é se dispensar para dentro desse corpo como vida.
seja, a vida é repartida para esse corpo e a partir desse corpo para partes desse corpo. Uau. A Sem o própria dispensar, vida dentro sem do o corpo. dispensar de Deus, sem essa economia, sem esse dispensar, ok? O propósito de Deus não pode ser cumprido. Simplesmente, e é bem simples a resposta. Pergunte por quê. Por quê? Só Deus pode fazer a obra de Deus. Por isso que ela é obra de Deus, não é obra do pastor, não é obra da igreja, não é obra de homem, é obra de Deus. Só Deus pode fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é dispensar a si mesmo como vida para dentro desse homem corporativo, que é o corpo de Cristo. Nutrindo cada parte desse corpo e dispensando Uau. vida a partir de cada parte desse corpo. Só Deus pode fazer a obra de Deus, mas ninguém pode fazer a obra de Deus. Só Deus pode fazer a obra de Deus. É incrível, mas as pessoas não têm essa concepção e tem gente que acha que pode fazer a obra de Deus. Se você pudesse fazer a obra de Deus, ela não chamaria obra de Deus, ela teria seu nome. Né? Quinto ponto aí. Quinto ponto, o inimigo de Deus. Apesar de Deus ter planejado tudo isso na eternidade passada e os homens não saberem disso, ok? Quando o tempo começa, Deus já sabe tudo que vai acontecer. O diabo também. E os anjos também. Okay? Satanás, o inimigo de Deus, ele veio, enganou o homem e injetou a sua vida pecaminosa e a sua natureza pecaminosa no homem. Então, o que Satanás fez lá no jardim? Ele injetou no homem, ou seja, sua vida pecaminosa e a sua natureza pecaminosa. Por isso, Malaquias, a fé em Cristo, certo. A fé em Cristo, por mais escandaloso que pareça, a fé em Cristo não se trata de questões morais. Não se trata de questão moral ou ética, ou de mudança de comportamento apenas. Fala-se de mudança de natureza. A fé em Cristo gera no homem que carrega a vida pecaminosa de Satanás e a natureza pecaminosa de Satanás uma nova natureza. Essa natureza divina é introduzida no homem, é o ouro no homem. É a natureza divina no homem. Ok? Por meio disso, por meio do engano de Satanás, que introduziu sua vida pecaminosa, sua natureza pecaminosa no homem, o homem caiu. Ok? E ficou cheio de atos pecaminosos. Não são os atos pecaminosos que condenaram o homem. Foi o pecado que condenou o homem. Existe uma diferença, e nós temos que trabalhar isso talvez mais para frente em outras lives, entre o pecado, pecados e o pecador. Ok? A natureza, a vida pecaminosa de Satanás e a natureza pecaminosa de Satanás encheu os homens de atos pecaminosos, de uma natureza pecaminosa. O homem foi cheio. E ele se tornou inútil para o plano de Deus, porque um homem contaminado com a vida pecaminosa de Satanás e com a natureza pecaminosa de Satanás não pode mais servir ao plano, ao projeto, ao propósito de Deus, que é de que esse homem corporativamente o expresse e o represente. Então se torna inútil. O que se torna inútil, o que você faz para que ele se torne inútil? Não serve para nada, joga fora. Daí vem o lago de fogo. O que é inútil para Deus, ele vai lançar fora. É escandalosa a mensagem, mas é essa. O que já não é mais útil para o plano que ele estabeleceu desde a eternidade passada, simplesmente ele vai lançar fora, porque não é mais útil. Uau. Ou seja, não tem utilidade para aquilo que foi feito, né? Para aquilo que foi criado. Ou seja, sexto ponto aqui, Malaquias. Certo. A salvação de Deus. Apesar de tudo isso, Deus não pode ser derrotado. Certo. Ok? Apesar do homem ter caído, de o plano de Deus ter sido malogrado, Deus ainda amava esse homem. Deus amou esse homem no íntimo, né? E o homem não seria demovido do propósito de Deus.
Por essa razão, Deus agiu para salvar o homem, a fim de cumprir o seu propósito eterno. Então, qual é a razão da salvação? O Qual? propósito eterno. Ou seja, Deus não salva o homem por causa do homem em si. Deus salva o homem por causa do propósito de Deus. Isso sim é escandaloso. Aliás, João 3,16 diz... Você pode citar para mim João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Esse mas tenha versículo, vida eterna. eu acredito que ele é o mais clássico aqui no Ocidente, de todos os versículos da Bíblia. É um versículo evangelizador. Mas esse versículo não diz que Deus amou o homem, diz que Deus amou o cosmos. A palavra amou o mundo, aí o mundo é o cosmos. Ok? E o cosmos, ele é infinito em bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Deus amou tudo que ele criou. E deu o filho. Então, esse filho tem o poder de remir o cosmos, remir a criação. Mas todo aquele que nele crê, só o homem é o único ser no universo, no cosmos, que tem a capacidade de crer. E de dizer, Uau. não quero crer. Então, assim, quando Jesus morreu, imediatamente e automaticamente, ele remiu toda a criação, menos o homem. O homem precisa aceitar isso. Uau. Para que o homem tenha vida eterna, o homem precisa aceitar esse favor. O homem precisa aceitar essa graça. Ok? Então, observe. Certo. Para que Deus cumpra o seu propósito eterno, qual é o ato? Salvação. Ele salva o homem, ok? Para não remover o homem do propósito. Porque se Deus tem que remover o homem do propósito, Deus ia ser derrotado ou frustrado no seu propósito. E Deus não pode ser frustrado em nenhum dos seus planos. E se houvesse frustração, já não seria um plano eterno. Não seria o propósito eterno, e sim temporário. E os que se perdem? E os que se perdem? Já se perderam antes da fundação do mundo. E os que foram salvos também foram salvos antes da fundação do mundo. Uau. Mas isso vai ser para a live de amanhã. Forte. Então, só para a gente recapitular aqui algumas perguntas que a gente pode fazer. Né? Certo. Anote algumas perguntas que você pode fazer aí para você mesmo, para você meditar nelas. Tarefa, né? Tarefa. Meu amigo Pablo Marçal fala que se você não faz tarefa, você não aprende. Então, bora fazer tarefa? Primeira tarefa. Tudo que você aprendeu nessa live hoje, acabando a live aqui, você vai no Instagram, nesse último vídeo que eu postei divulgando a live de hoje, e você vai escrever nos comentários o que mais chamou a atenção, o que mais te impactou, o que você teve dúvida, o que você menos gostou, o que você mais gostou, quais informações que mais mexeram com você. Escreva lá a frase que mais mexeu com você. Escreva. Corre lá. Olhe bem, eu estou aqui com o Malaquias, nós estamos nos dispondo, né, a te entregar o que nós temos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós somos, ok? Estamos repartindo com você, de graça. Eu só estou te pedindo uma coisa. Corra lá no comentário e faça essa tarefa. Escreva, é muito importante para nós isso. Para nortearmos o que você percebeu, a sua percepção, o que você pegou, o que você não pegou, e para onde nós vamos caminhar na próxima live, que é a live de amanhã à noite. Então, dependendo de tudo que você escrever, eu vou ler comentário por comentário, tá? Eu vou ver se eu consigo responder todo mundo, né? Se não, uma mãozinha, um foguinho, um joinha, eu vou dar para todo mundo, mas não vamos tentar responder todos. Mas eu vou ler todos, para a gente saber a direção de amanhã. E fica aqui as perguntas como tarefa. O que é o beneplácito de Deus? Primeira pergunta aí. Ok? Primeira pergunta. O que é o beneplácito de Deus? Segunda pergunta. Qual é o propósito eterno de Deus? Quarta coisa que você deve meditar. Tá bom? Isso aqui é para você meditar. Defina o que significa a palavra eterno. Uhum. Ok? Porque nós estamos falando de propósito eterno. Eu não sei o que é o eterno. Defina o que significa a palavra eterno. Outra pergunta. Por que razão nós dizemos que o propósito de Deus é eterno? Então, primeiro você tem que definir.
O que é o eterno e por que razão nós dizemos que o propósito de Deus é eterno. A Bíblia diz isso também, ok? E defina a palavra dispensação ou economia. Então fica aqui as tarefas e bora lá, que amanhã tem mais. Gostou, Malaquias? Show de bola! Show de bola! Sempre muito bom aprender, desfrutar aí dessa graça, desse favor. Amanhã nós vamos tratar de 3 pontos de início de cara, que vai ser a eleição de Deus, a predestinação de Deus e a filiação. Ok? Por causa da eleição, nós fomos predestinados. Por causa da predestinação, nós nos tornamos filhos. Então, eleição, predestinação e filiação. Amanhã vai pegar fogo, irmão. Amanhã os turtélios vão passar mal. Show de bola. Tertúlios. Os tertúlios vão passar mal amanhã. Vai ser forte. Então, eu te espero amanhã. Meu Deus. Corre lá agora no feed do Instagram. Deixa o seu comentário. Faça isso, é muito importante. Comente. Comente o que mais te impactou, o que mais mexeu com você, a frase que mais mexeu com você. Comente tudo. Detalhe. Amanhã, dia 12 de junho, meu aniversário, dia dos namorados. É, forte. Eu vou estar aqui 23 horas no meu aniversário com você. Então, venha para cá. Vamos estar ao vivo aí. Um beijo a todos. Ô, Malaquias, eu quero agradecer também. Nós temos uma equipe de escribas que estão compilando essa live e transcrevendo ela para a gente produzir aí material, e-book, apostilas, para facilitar o ensino de todo mundo aí. Eu quero agradecer esse pessoal. Show. Em nome de Jesus Cristo aí. Bora Show. lá, gente. Um beijão para todo mundo. Malaquias, obrigado aí pela ajuda. Deus abençoe grandemente. Quer dar uma palavra aí para despedir do pessoal, para falar alguma coisa que você achou aí da noite? Não, na verdade, é apenas incentivar, né? A estar conectado todos os dias nessa live, porque é sempre um alimento sólido, um alimento diferente, e o alimento, o próprio Cristo sendo dispensado em nós. Então, de fato, para quem acompanha essas lives, para quem, de fato, prestar atenção, fazer as anotações, cumprir com tarefas, amanhã eles já irão acordar numa outra versão. Mas qual versão é essa? Numa melhor versão? Não, na versão mais próxima de Cristo. Cada dia mais. Por quê? Porque está se alimentando e se nutrindo de Cristo. Consequentemente, uma versão melhorada, é uma versão aperfeiçoada à conformidade de Cristo. Isso aí. Quanto mais parecido com Cristo, meu irmão, mais sucesso na Terra. É verdade. Mas é isso aí. E até amanhã. Até amanhã, então. Beijão a todos os descobridores, os generais da Bíblia. Forte. Só os generais da Bíblia aí. Se tem algum general da Bíblia aí, quando sair aqui, vai lá no comentário e escreva lá, eu sou um general da Bíblia. Ok? Os leões e as leoas aí, da família real, né, Malaquias? Real. Deus tem uma família real. E se você faz parte dessa... Eu faço parte da família real. Se você faz parte da família real, deixa lá no comentário lá. Eu faço parte da família real. Um beijo a todos e que Deus abençoe. Até amanhã, Malaquias. Até amanhã, mestre. Até mais.